Bom, eu creio que já estamos lá, não? Sim. Então, vamos dar início ao lançamento do livro Macroeconomia da Estagnação Brasileira, escrito por José Luiz Loureiro, Cristiano de Paula, que aqui nos fala. Nós iremos, os autores vão fazer uma breve discussão, né, aqui do livro, e, na sequência, nós teremos uma discussão aqui com os debatedores. Temos a satisfação de ter o professor Luiz Carlos Bessa Pereira, professor emérito da FGV de São Paulo, que prefaciou o livro. Aliás, todos aqui presentes são amigos próximos, é um enorme prazer. Professora Carmen Feijó, professora titular da Economia da UF, coordenadora do grupo de financiarização, do qual eu faço parte também na UF. Professor Paulo Gala, bastante conhecido também, professor da FGV de São Paulo. Enfim, prazer ter aqui todos presentes. Isso posto, eu passo a palavra para o José Luiz Loureiro, vai fazer uma apresentação de algumas ideias mais gerais, eu vou fazer uma apresentação mais relacionada ao livro, né, e aí a gente, na sequência, passa a palavra para o Bresser, depois para a Carmen e para o Paulo Galo. Tá bom, obrigado, Luiz Fernando. Boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando neste momento pelo YouTube do Instituto de Economia da FRJ. É um prazer estar aqui falando para todos, todas e todas que estiverem nos vendo e ouvindo nesse momento, né, sobre esse livro que está sendo lançado hoje, né, que é um conjunto aí de uma obra em conjunto com o professor Luiz Fernando de Paula. Bom, o tema é bastante apresentar, se eu conseguir fazer o share screen. Deu uma cortadinha, Loureiro. Na verdade, tá, compartilhar a tela. Não, janela do aplicativo, está aqui, pronto. Não sei, vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim, consigo agora ver. Tá. Bom, então o título do livro é Macroeconomia da Estagnação Brasileira, foi feito por mim e pelo Luiz Fernando de Paula, né, no âmbito do grupo de pesquisa Macroeconomia Estruturalista do Desenvolvimento, tá, que é um grupo que já existe desde 2010, está cadastrado no CNPq. Eu sou o líder do grupo, o Luiz Fernando é o vice-líder, né? Mais recentemente a gente fez um site, né, para o grupo em inglês, né, que está aí para quem quiser depois consultar, www.sdmrg.com.br, que é da sigla em inglês, Structuralist Development Macroeconomics Research Group. Bom, a minha primeira lâmina, né, é essa aqui, né, que mostra, pronto, a taxa de crescimento do PIB per capita do Brasil na média móvel decenal, ou seja, a média móvel de 10 anos, tá, de 1930 até 2017. Né? E a gente vê claramente que a economia brasileira tem dois regimes de crescimento, vamos dizer assim, ou dois grandes momentos. Quer dizer, de 1930, né, até 1976, 77, a economia brasileira está numa fase de aceleração de crescimento. Quer dizer, nos anos 30, ela estava crescendo em torno de 3,5%, 4% ao ano, PIB per capita. Depois, nos anos 60, a partir de meados dos anos 60, o PIB per capita passa a crescer uns 4,5%. Com o milagre econômico, a gente obteve uma taxa chinesa de crescimento do PIB per capita, chegou, né, no auge, em 1977, na média móvel decenal, chegou a 7%. E daí por diante foi desfiladeira abaixo, né?
Quer dizer, a gente teve uma desaceleração muito forte do crescimento da economia brasileira nos anos 80, que é facilmente explicável, né? Você teve a crise da dívida externa e também a aceleração da inflação, né? Com uma série de planos, né, de estabilização, plano Cruzado 1, plano Bresser, o plano Verão, o plano Collor 1, plano Collor 2, que foram planos fracassados, né, de estabilização, mas o fato é que nos anos 80 o crescimento, a falta de crescimento da economia brasileira era facilmente explicável com base na conjugação de crise de dívida externa junto com inflação alta e persistente, né? Bom, a questão da dívida externa começou a ser equacionada com o plano Brady, e depois, se o Bresser quiser falar um pouquinho sobre isso, parece que o plano Brady, o Bresser antecipou um pouco, ou tudo, dos princípios do plano Brady, mas a gente começou a equacionar a questão da dívida externa no final dos anos 80 e início dos anos 90, e a questão da inflação, né? A inércia inflacionária, que mantinha a inflação em patamares muito elevados em meados dos anos 80, ela foi equacionada com o Plano Real, né? Bom, então, a partir de 94 a 95, eu lembro que eu era estudante do mestrado de Economia da PUC, naquela época, da PUC-Rio, quer dizer, todo mundo achava que a economia brasileira iria retomar, né, sua trajetória de desenvolvimento, voltar, se não ao milagre econômico, que certamente já não seria mais possível, né, porque aquele bônus de transformação estrutural que a economia brasileira teve nos anos 50, 60 e 70 já tinha passado, mas certamente a gente poderia apresentar uma taxa de crescimento da ordem de 5, 6% do PIB, o que daria um crescimento da renda per capita em torno de 3%, né, o que nos devolveria, pelo menos, as décadas de 30 e 40 do século passado. Pois bem, nos 2 primeiros anos, né, do Plano Real, 93, 94, 93 ainda era o Itamar Franco, 93, 94 era o Itamar Franco, a economia brasileira realmente parecia que estava voltando à sua trajetória normal de crescimento, crescendo entre 5% e 6% ao ano. Esse crescimento se repete em 95, mas a partir de 96 começa a perder força, né? E o Brasil entra num padrão tipo stop and go, né? Quer dizer, em 1998 o crescimento já foi muito baixo, em 99 acho que a gente teve uma pequena queda do PIB, o que significa uma contração do PIB per capita, a economia retoma no ano 2000, né? Que aparentemente, né, a economia parecia que iria retomar novamente o crescimento, mas em 2001 temos uma nova crise, que se segue em 2002, e aí vem o Lula em 2003. E aí nós temos, como o gráfico mostra, uma pequena aceleração, né, um mini boom, né, de crescimento, quer dizer, a média móvel decenal do crescimento per capita, da renda per capita, passa de 1% ao ano em 2004 e chega em 2012, lembrando que a média móvel decenal chega a 3% ao ano, que era mais ou menos quanto ela crescia durante o governo Getúlio Vargas, né? Mas a partir de 2012 nós entramos novamente numa trajetória de desaceleração do crescimento, quer dizer, em 2017 a gente já estava com crescimento na média móvel decenal abaixo de 1%, quer dizer, se a gente colocar aí os dados de 2018, 2019 e 2020, quer dizer, a média móvel decenal vai estar em 0%. Né? Ou seja, o Brasil ele se encontra já há bastante tempo estagnado, quer dizer, nós tivemos uma segunda década perdida, talvez até pior do que os anos 80, mas o fato é que houve uma quebra estrutural do crescimento da economia a partir dos anos 80, né? E que o Brasil nunca mais recuperou o fôlego de crescimento. Bom, o que a gente procura explicar nesse livro, é lógico que não é uma explicação completa, tá? Porque é um livro de macroeconomia, não é um livro de desenvolvimento econômico estrito sensu, tá? Mas a gente, no fundo, tenta explicar por que a economia brasileira não recuperou o crescimento a partir da segunda metade dos anos 1990. E a nossa explicação fundamental é que há mais de 30 anos a economia brasileira está presa num dilema, que é o dilema juros altos, câmbio sobrevalorizado, né? Em alguns momentos, o juro, como a gente viu no ano passado, né? No ano passado, o juro caiu para um patamar relativamente baixo, o câmbio teve uma desvalorização bastante acentuada, mas isso são momentos muito particulares que não revertem a tendência de longo prazo. A tendência de longo prazo, pelo menos nos últimos 30 anos,
tem sido juro muito elevado e câmbio sobrevalorizado. Bom, qual é a explicação que a gente dá para esse problema? Quer dizer, a gente acha que o problema do câmbio sobrevalorizado, além de problemas que o professor Bresser já analisou, de doença holandesa, etc., mas está relacionado com a taxa de juros. Quer dizer, a taxa de juros de equilíbrio da economia brasileira é excessivamente elevada. Tá? Quer dizer, a taxa de juros de equilíbrio aqui é basicamente a soma, né, da taxa de juros internacional com o prêmio de risco país. Quer dizer, então, você tem um problema de juro elevado, porque o juro de equilíbrio é elevado, mas além do juro de equilíbrio ser elevado, você tem um excesso de conservadorismo na política monetária, que faz com que a taxa de juros fique muito acima do nível de equilíbrio. Bom, por que a taxa de juros de equilíbrio é excessivamente elevada? A gente acha que isso é basicamente devido ao fato de que o Plano Real foi um plano de estabilização incompleto. Ou seja, ele não eliminou a indexação prevalecente na economia brasileira. Né? Ou seja, nós temos ainda remanescentes, né, de indexação de preços, salários e títulos da dívida pública. É o caso, né, das letras financeiras do Tesouro, né, que reduzem a potência da política monetária, e ao reduzir a potência da política monetária, exigem que o Banco Central pratique uma taxa de juros muito mais alta do que seria necessário se eu não estivesse, se a indexação dos títulos da dívida pública de preços e salários não estivesse presente. Então, essa é a primeira explicação que nos está relacionada com o juro de equilíbrio. Temos também um excesso de conservadorismo na política monetária, resultado de uma formatação muito, vamos dizer assim, muito exigente, muito rígida, né, do regime de metas de inflação no Brasil. Quer dizer, o regime de metas de inflação no Brasil, ele é sui generis. Ele é um regime de metas de inflação em que a meta de inflação é o índice cheio, não é o core inflation, a meta é para o ano calendário, não é para prazos mais longos, como tem em outros países, né? Você não tem expurgo, né, de preços de alimentos e de energia. Tudo isso faz com que a política monetária seja excessivamente conservadora, sem contar o fato de que, obviamente, existe o fenômeno da porta giratória, que faz com que diretores do Banco Central, depois que terminem seus mandatos, acabem exercendo funções no mercado financeiro, né? Funções muito bem remuneradas, diga-se de passagem, né? O que aponta para a possibilidade de captura, né, do Banco Central, que é o órgão regulador, né, do sistema financeiro, pelo regulado, que no caso são os bancos. Né? Bom, e a terceira razão do porquê que o juro é muito elevado no Brasil é o que a gente chama no livro de pressão inflacionária autônoma. Né? Essa pressão inflacionária autônoma, ela advém de duas fontes. Primeiro, do conflito distributivo. Quer dizer, em 2007, né, o presidente Lula cometeu, acho que, um equívoco, um dos seus grandes equívocos em termos de política econômica, que foi desenhar uma política de reajuste do salário mínimo, que, na verdade, fazia com que o salário mínimo tivesse um ganho real sem nenhum vínculo com o crescimento da produtividade. Quer dizer, a fórmula adotada em 2007, que primeiro foi informal, né, e depois a presidente Dilma converteu em lei, era de que o salário mínimo seria reajustado todo ano, com base no INPC do ano anterior, mais o crescimento do PIB de 2 anos antes. Ora, quando você faz esse tipo de fórmula, né, o que acontece é que o crescimento do salário mínimo, em termos reais, fica desvinculado do crescimento da produtividade. Quer dizer, o que você deveria ter feito era ter, pelo menos, usado não o PIB de 2 anos anteriores, mas o PIB per capita, e de preferência que fosse uma média móvel. Né? Mas com os salários reais crescendo acima da produtividade, é lógico que você vai ter um aumento da participação dos salários na renda, e num contexto de câmbio sobrevalorizado, isso é importante chamar a atenção, se você tem uma pressão de custos, né, num contexto de câmbio sobrevalorizado, é evidente que o setor de serviços vai conseguir repassar o aumento do salário para os preços, né? A inflação de serviços no Brasil, desde 2008, rodava em torno de 9% ao ano, ela só vai cair fortemente depois da crise de 2014 e 2016, né? E o setor manufatureiro vai
ter suas margens de lucro corroídas gradativamente, e com isso vai perder competitividade, capacidade de investimento, etc, etc. Uma segunda fonte de pressão inflacionária autônoma é o fato de que, no Brasil, a política fiscal é procíclica. Ou seja, quando a economia está num boom, a política fiscal é expansionista, né? Quando a economia entra em recessão, aí você faz o que você não deve fazer numa recessão, né? Que é fazer uma política fiscal contracionista, que é o que o ministro Paulo Guedes, né, esse gênio da literatura econômica, está fazendo agora no ano 2021. Quer dizer, o Brasil, na maior recessão da história, ele resolveu reduzir o auxílio emergencial, né, basicamente em 25% do que era o valor em 2020. Portanto, ele está fazendo a maior contração fiscal da história do Brasil, né, num contexto em que a economia ainda está em níveis muito elevados de desemprego, e, para piorar, o Campos Neto resolveu aumentar a taxa de juros. Bom, ou seja, nós continuamos cometendo os mesmos erros de sempre. Então, essa política fiscal procíclica, junto com o conflito distributivo, gera uma pressão inflacionária autônoma que, obviamente, vai sobrecarregar a política monetária, forçando o Banco Central a praticar juros muito altos. Na medida que ele pratica juros muito altos, isso leva, né, à sobrevalorização do câmbio, né? E a sobrevalorização do câmbio é a razão fundamental da desindustrialização precoce ou prematura da economia brasileira, que é a nossa explicação estrutural do porquê que a economia brasileira perdeu tração nos últimos 30 anos. Quer dizer, não é um problema de insuficiência de demanda agregada, e nisso, acho que tanto eu como o Luiz Fernando temos um diagnóstico que é diferente do que foi o diagnóstico, né, da equipe econômica da presidente Dilma Rousseff, né, que eles, né, achavam que o problema da desaceleração do crescimento pós-2011 era um problema de insuficiência de demanda. A gente achava que era um problema do lado da oferta da economia, ou seja, o fato de que o setor dinâmico da economia, que é o setor que gera retornos crescentes de escala, que tem mais encadeamentos para frente e para trás na estrutura produtiva, esse setor se contrai muito. Quer dizer, em 2005, a indústria de transformação respondia por mais ou menos 18% do PIB, hoje deve estar em torno de 10%, 11%. Quer dizer, a gente perde aí, em 15 anos, a indústria de transformação, ela perdeu aproximadamente 6 pontos percentuais do PIB em termos de participação, né, na economia. Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês hoje, tá? E aí o Luiz Fernando pode completar, né, a apresentação das ideias que estão reunidas nesse livro. Eu vou acrescentar alguns aspectos, né, que a gente trata no livro, né, só ressaltando como o Moreira falou, né, o livro ele analisa a economia brasileira a partir de 2003 para cá, né, quer dizer, a partir dos governos do PT, né, esse boom de crescimento, as características do boom de crescimento, a desaceleração econômica, a crise, e essa tendência de estagnação, né, que a economia brasileira a gente identifica, né, na economia brasileira desde 2007, né, desde que a economia saiu da recessão, né, e se mantém, né, uma economia crescendo por um lado e com todas as características que a gente vai se manter durante um bom tempo, correndo por um lado. Eu gostaria de chamar a atenção de alguns aspectos dessa trajetória que nós analisamos, né? Em primeiro lugar, quer dizer, desse período de boom de crescimento que houve ali, 2004 até 2010, a gente pode até estender um pouquinho até 2014, houve uma desaceleração, mas ainda assim uma taxa de crescimento relativamente ainda elevada. Uma característica, como o Moreira falou, que essa característica você teve uma política econômica, né, um regime de política econômica baseado numa taxa de juros elevada e uma taxa de câmbio apreciada, né, que tinha uma funcionalidade do ponto de vista da inflação, né, de manter a cesta básica dos trabalhadores barata, relativamente elevada, mas, ao mesmo tempo, né, a persistência dessa situação durante muito tempo acabou gerando, ensejando um processo
de regressão produtiva, bastante evidente, né, na economia brasileira, né, uma mudança na própria pauta de exportação, né, uma reprimarização, início do processo de reprimarização da economia brasileira, com todos os problemas que isso causou. A gente identifica, né, como o Moreira falou, que essa desaceleração que ocorre a partir de 2011, né, ela está ligada a um processo não de falta de demanda, né, de um excesso de um problema de déficit público, né, desculpe, algumas interpretações dizem que houve um ajuste fiscal no primeiro governo Dilma, que justificava uma falta de demanda. Não, a demanda continuou, o mercado de varejo manteve-se bastante aquecido dentro desse período. O que houve é um processo como o Bresser já falou em algum momento, um problema de vazamento, né, desses estímulos de demanda para o exterior. Né? Então, isso levou a um processo de esmagamento de lucro muito forte. Né? Isso, os dados, né, do retorno sobre o patrimônio líquido da indústria mostram isso claramente. Né? E, recentemente, o Fernando Guintes, que escreveu um artigo mostrando, né, que houve, de fato, um processo de esmagamento de lucros, né, nesse período, né, em linha com o que a gente tem chamado a atenção. Né? E isso nos leva a colocar questões importantes do ponto de vista dessa tendência de estagnação que a economia brasileira está passando. Quer dizer, a gente teve uma mudança, né? Desde 2015, passamos a adotar políticas ortodoxas liberais na economia brasileira. A gente sabe que em 2015 houve uma mudança, né, no momento que a economia estava desacelerando, né, uma mudança na política econômica, uma tentativa de fazer um ajuste fiscal numa conjuntura que a economia estava fortemente entrando em recessão, e depois disso tivemos, né, assim, aí claramente, né, ainda com a Dilma II ali, mantinha um conjunto de políticas sociais que estavam sendo feitas desde o início do governo do PT, e a partir do Temer começa a ter efetivamente, né, não só um retorno da adoção de políticas ortodoxas liberais, né, do ponto de vista da condução da política monetária, do ponto de vista da política fiscal e da política cambial, como também o início da introdução de reformas econômicas de natureza liberal. Não somos contra reformas, né, mas somos contra as reformas que foram feitas e como foram feitas. Né? Então, particularmente, gostaria de chamar a atenção de duas reformas importantes, foi a reforma trabalhista e a reforma ao teto de gastos. Né? Essas duas reformas, numa identificação que a gente entende equivocada dos problemas brasileiros, a economia brasileira estava vindo numa recessão agudíssima, né? Agudíssima, ali no momento que a taxa de juros, por conta da inflação, a taxa de juros subiu barbaramente em 2015, né? Houve uma desvalorização cambial forte, né? Então a economia vinha de a taxa de desemprego extremamente elevada, ociosidade grande, né? E o prognóstico do governo, a partir de então, né, foi muito baseado de que temos que fazer reformas pelo lado da oferta, né, e com a hipótese de que o crescimento seria restabelecido, né, com o estabelecimento do teto do gasto, na chamada hipótese da expansão fiscal contracionista. Né? Você fazer um corte um ajuste fiscal pelo lado dos gastos, isso aumenta a confiança dos agentes, os empresários vão investir mais, as famílias vão consumir mais. Né? Então, esse inclusive, tem uma discussão na literatura internacional, particularmente nos Estados Unidos, sobre isso, que mostra que essa hipótese é bastante questionável. Né? O próprio Alesina, né, depois fez uma meia-culpa dessa hipótese. Mas as coisas vêm para cá e importam, criou uma jabuticaba, um tipo de regra fiscal que só existe no Brasil, que impossibilita, durante 20 anos, a adoção de uma política fiscal contracíclica, a não ser como aconteceu durante o Covid, que você suspendeu,
suspendeu as regras fiscais, mas estão vivendo esse problema agora, né, em 2021, né? Então, junto com essa ideia, né, que o Krugman diz que é da chamada fada da confiança, né, de que a própria introdução de reformas vai aumentar a confiança nos agentes e a própria retirada do Estado da economia, né, leva a que o investimento privado, né, ocupe esse espaço. Não está acontecendo, né, e a economia está com um problema muito sério é importante se dizer o seguinte: antes da pandemia, né, né, os dados, eu me lembro que em março, início de março, saíram os dados do IBGE, do crescimento de 2019, e claramente mostrava uma economia com baixo crescimento, né? Por mais que o ministro fique aí falando, né, parece um encantador de serpente, né? Está mais para encantador de serpente do que ministro da economia, né? Mas a economia sempre, a economia vai crescer, mas não cresce, continua estagnado, não tem nada que mostre que a economia está uma estratégia muito, muito complicada. A nossa percepção, só para terminar, é que nós temos o problema da estagnação da economia brasileira, ela resulta de dois fatores. Um fator que chamaríamos de um fator mais conjuntural, de curto prazo, relacionado às políticas econômicas equivocadas, né, do ponto de vista da política monetária. Agora já estamos retornando, né, a políticas monetárias ortodoxas, a condução da política fiscal, a condução da política cambial. Câmbio não é só uma questão de deixar o câmbio depreciar, né? A questão do câmbio é você dar previsibilidade, né? Mostrar claramente o seu compromisso com um determinado nível de taxa de câmbio, né? Então, a gente sabe que nós estamos num momento que a economia brasileira está com um mundo de commodities, mas por conta da incerteza da própria comportamento da economia brasileira, né, isso está gerando um câmbio desvalorizado, mas a gente não sabe até quando que isso vai ficar, né? Então, não existe um conjunto de políticas macroeconômicas consistente para o crescimento. Não existe, né? A gente tem... Por outro lado, nós temos uma questão um pouco mais complicada, que a economia brasileira ela tem um viés, ele passa a ter um viés estrutural de baixo crescimento. Tá? E esse viés estrutural de baixo crescimento, né, nós somos, como diz o Bresson, nós somos economistas estruturalistas keynesianos, né? Não podemos, então, a gente tem que olhar, não pode ser só um economista keynesiano, né, em terras tupiniquins, né? Temos que ser. Então, nós temos fatores, né, estruturais, né? Por exemplo, o Moreiro já mencionou, o processo de desindustrialização. Nós tivemos um acentuado processo, um processo que já vem de longo prazo, mas que nos últimos anos avançou largamente. A pauta de exportação brasileira mudou radicalmente nos últimos 15 anos, né? Então, um processo muito acelerado, e isso tem efeitos sobre o crescimento de longo prazo, né? Porque são setores que têm ganhos de escala, têm efeitos de encadeamentos, né, fortes na economia. Não é um setor exportador de commodities que vai gerar efeitos de encadeamentos na economia. Não vai. Né? Então, temos esses problemas estruturais. Temos problema também de que o problema de esterese do crescimento e do desemprego na economia. Quer dizer, o fato da economia manter muito tempo com baixo crescimento, com nível de desemprego. É importante dizer, a reforma trabalhista no Brasil aumentou o processo de precarização no mercado de trabalho no Brasil. Tanto é que quando estourou a pandemia, nós tínhamos 40% da população desempregados em trabalho informal, né? Em parte, isso se acelerou por causa da reforma trabalhista. Qual é o problema disso? O problema disso é que uma parte da população fica com um trabalho precário ou fora do mercado de trabalho, né, e perde as suas habilitações de trabalho, passa a ser excluído do mercado de trabalho. Isso gera um efeito de perda de produtividade de trabalho estrutural permanente na economia brasileira, né? Então, a gente está num contexto assim, que é complicado, né? Temos enormes desafios aí
para enfrentar do ponto de vista, né, de implantação de uma nova estratégia de desenvolvimento, que a gente tem que pensar, né, no sentido de rearticular um conjunto de políticas macroeconômicas, políticas estruturais, né, para mudar esse estado de coisa. Não é fácil, né? O processo de regressão, né, se avançou muito, né, o que coloca, né, os desafios, né, para se pensar quais são as alternativas, né, é um enorme desafio para a gente pensar alternativas para o Brasil, que certamente não passa pelas políticas neoliberais que estão sendo adotadas pelo governo, que vai nos fadar a manter no estado de estagnação permanente. Bem, isso posto, eu passo, então, podemos aí 10, 15 minutos para cada um, né, de seus comentários. Eu passo o comentário para o professor Bresser Pereira. Com a palavra, professor. Muito obrigado, Luiz Fernando. Muito obrigado a você e ao Zé Luiz por esse convite. É um prazer estar aqui falando com vocês e com mais outros dois amigos muito próximos, a dona Carmen e o doutor Paulo Galo. Companheiros todos, né, da teoria novo desenvolvimentista. Então, eu acho que esse livro é um livro muito bem-vindo, né, porque é um livro de macroeconomia novo desenvolvimentista, ou de macroeconomia estruturalista do desenvolvimento. Quer dizer, é a mesma coisa. Quer dizer, ou seja, é um livro que faz parte, não é, de uma teoria que nós todos que estamos aqui, nós 5, e mais alguns outros, certamente, estamos tentando desenvolver já nos últimos 20 anos, quase. E com resultados, a meu ver, bastante satisfatórios. Né? Já está claro que nós temos uma escola de economia, né, que vem substituir não só a teoria desenvolvimentista clássica ou estruturalista latino-americana, aquela do nosso mestre Celso Furtado e do nosso mestre Raul Prebisch, que foram grandes economistas, que tiveram uma enorme contribuição para o entendimento da economia brasileira. Mas também nós temos uma teoria que substitui, né, em boa parte, a teoria pós-keynesiana. Quer dizer, nós sabemos que Keynes fez uma revolução na economia, os pós-keynesianos são os economistas, e nós todos somos pós-keynesianos, somos os que são fiéis à ideia fundamental, às ideias fundamentais desse gênio que foi Keynes, né? Mas o fato é que a teoria de Keynes era uma teoria fechada originalmente, ele não tinha comércio exterior, não tinha taxa de câmbio, e era uma teoria econômica não voltada para o desenvolvimento econômico, era voltada para o curto prazo, era uma macroeconomia de curto prazo. Claro que depois os pós-keynesianos tentaram corrigir esses dois problemas, mas isso nunca aconteceu de maneira satisfatória. Quer dizer, em matéria de desenvolvimento econômico, eu sempre me lembro o Paul Davidson dizendo, num daqueles seminários que ele organizava no Tennessee, há quanto tempo, o grande Paul Davidson, ele dizia: nós, afinal, descobrimos a nossa base da nossa teoria do desenvolvimento. O que era? Era a chamada Lei de Tyrrell, que é uma bobagem, quer dizer, bobagem baseada numa coisa muito séria. É uma formalização que é uma bobagem, né, baseada numa coisa muito séria, que era a análise do Prebisch, né, de duas elasticidades perversas que dificultavam o desenvolvimento econômico e que só podiam ser resolvidas através da industrialização. Isso era que a Prebisch usava essas duas elasticidades para isso, e não para, né, para ter um modelo de desenvolvimento em cima disso, que não faz o menor sentido. O desenvolvimentismo clássico, por sua vez, não tem macroeconomia, quer dizer, nunca teve, é fundamentalmente uma microeconomia, de forma que nós
novo desenvolvimentistas. Somos todos desenvolvimentistas clássicos e somos pós-keynesianos, mas somos alguma coisa a mais. Nós estamos tentando desenvolver uma teoria mais voltada para o tempo presente, mais voltada para os problemas do desenvolvimento econômico no século XXI. Então, este livro tem um título Macroeconomia da Estagnação Brasileira. Né? É muito simpático esse título, porque eu publiquei um livro que eu tenho grande apreço por ele, me deu muito trabalho e gostei muito de escrevê-lo, que chama-se Macroeconomia da Estagnação, e é exatamente sobre a economia brasileira. É a macroeconomia da estagnação brasileira. Só que não, né? E é curioso, né, porque esse livro foi publicado em 2007. Eu comecei a escrevê-lo em 2005, mas foi publicado em 2007, e nesse momento a economia brasileira estava bombando. Né? E parecia que eu devia estar louco com essa história. Infelizmente não estava. Né? Como o Zé Luiz mostrou os dados aí, né? E como o Luiz Fernando insistiu, quer dizer, a nossa economia vive uma semi-estagnada. Né? Eu diria mais que uma tendência, nós estamos semi-estagnados há 40 anos. Nós estamos ficando para trás, né, há 40 anos, não só em relação aos outros países em desenvolvimento, especialmente do leste da Ásia, mas estamos ficando para trás também dos países ricos, que era de se esperar que nós fizéssemos o alcançamento. Nós fizemos esse alcançamento entre 1930 e 1980, mas depois disso não fizemos mais. Então, quer dizer, e o novo desenvolvimentismo vem dar uma explicação para isto. E essa explicação tem um elemento macroeconômico que este livro, como os dois autores mostraram, pega muito bem, que é o fato de que a taxa de câmbio tem permanecido excessivamente apreciada no longo prazo no Brasil, e esse fato tem tornado a indústria brasileira não competitiva. Quando a indústria usava a melhor tecnologia, mesmo os projetos que você imaginar, usando a melhor tecnologia, quer dizer, ficavam difíceis ou inviáveis, né? E isto não é um problema muito sério. Né? A ideia de que a taxa de câmbio faz parte de uma teoria do desenvolvimento econômico também é uma coisa completamente nova. Existem alguns trabalhos, e um deles é um excelente trabalho do Paulo Gala, mostrando a relação entre taxa de câmbio e desenvolvimento econômico. Mas a teoria para isso só foi elaborada no começo dos anos 10, né? E mostra que realmente nós colocamos a taxa de câmbio no centro do problema do desenvolvimento econômico, é a única escola que faz isso, quer dizer, porque nós pressupomos que nos países em desenvolvimento, em particular, existe uma tendência para essa taxa de câmbio ficar apreciada no longo prazo, dentro de um longo ciclo cambial. E por que é? Então eu falo no longo prazo? Porque, dado que a taxa de câmbio fica apreciada durante vários anos, longo prazo quer dizer vários anos, não é a vida inteira, não. Então, quando os empresários ou as empresas vão tomar as suas decisões de investimento, quando elas têm um projeto de investimento e querem decidir, né, o que elas vão fazer? Elas vão pegar a taxa média de câmbio dos últimos anos. Né? E quando elas fazem os seus cálculos com essa taxa média de crescimento, verificam que o investimento é inviável e não investem. Agora, por que essa taxa de câmbio é apreciada? São duas razões. Uma é a doença holandesa, né? É o fato de que os países exportadores de commodities tendem a ter uma taxa de câmbio apreciada para a indústria, não para as commodities, mas para a indústria. E o outro, que esse livro analisa muito bem, que é o problema, não é, dos déficits em conta corrente. Ou seja, da política de crescimento
dos países em desenvolvimento, né, com endividamento externo, que eles chamam de poupança externa. Não é poupança nenhuma. Claro que é poupança externa porque, quer dizer, nós ficamos nos endividando e depois recebemos a poupança americana, chinesa, né, para furar o nosso, para financiar o nosso déficit. Agora, uma das coisas mais contraintuitivas da teoria novo desenvolvimentista é o fato de que uma ideia que parece natural a todas as pessoas é mais do que natural do que países ricos em capital transfiram seus capitais para países pobres em capital. Isso é uma coisa que os economistas brasileiros acreditam piamente, né? Sejam eles ortodoxos ou heterodoxos, né? É um equívoco profundo. Por que é um equívoco profundo? Porque na hora em que você decide, né, ter déficit em conta corrente para crescer com endividamento externo, né, o que está acontecendo é que as entradas de capital vão passar a ser maiores que as saídas, permanentemente, enquanto houver o déficit, todos os anos, no valor desse déficit. As entradas líquidas, entre entradas e saídas. Quer dizer, isso aprecia o câmbio, é óbvio. Em outros termos, uma taxa de câmbio que equilibra a conta corrente, digamos que no Brasil fosse R$5 por dólar, ou 4,80. Quer dizer, se você tem um déficit em conta corrente, quer dizer, essa taxa de câmbio vai poder ser facilmente R$4 por dólar. E se você tiver um superávit, aí ela pode ir para 5,5, 6. Né? Então, quer dizer, o fato de os países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, adotarem essa política é terrível, né? Inviabiliza o desenvolvimento econômico deles. Quando a gente vai ver os países que mais cresceram, né, a gente vai ver que os países que mais cresceram foram os países do leste da Ásia. E eles não usaram poupança externa, exceto a Coreia durante os anos 70. Mas, na nossa análise, num paper que eu escrevi com o Paulo Gala faz tempo, né, quando o Paulo Gala era moço, né, nós mostramos que, em certos casos, né, quando a economia já está crescendo muito rapidamente, e aí a propensão marginar a consumir diminui, a propensão marginar a investir aumenta, e então, quer dizer, se você usa endividamento externo, isto não aumenta consumo, mas aumenta investimento total da economia. Mas isso é raro. A última vez que isso aconteceu no Brasil foi no Milagre, entre 1968 e 73, vejam só. Depois disso, nunca mais. Né? De forma que, quando analisar essas coisas do ponto de vista, né, macroeconômico do longo prazo, e, portanto, estrutural, é muito importante. E é o que esse livro faz. Porque, vejam, uma coisa também que é importante é fazer. Agora, mas é importante, por outro lado, fazer a crítica das outras teorias. Quer dizer, por que essa política macroeconômica que nós temos, que o Luiz Fernando e o Zé Luiz analisam muito bem neste livro, por que ela está sempre errada? Quer dizer, tem alguma razão mais, além da incompetência dos economistas, né, e dos políticos que governam o Brasil, tem alguma outra causa? Não tem. E a outra causa é que são as políticas, não todas, mas em geral são as políticas que o neoliberalismo, que a ortodoxia liberal, como eu costumo dizer, que a ortodoxia liberal propõe ao Brasil. E que é profundamente danosa para a economia brasileira e para o desenvolvimento do Brasil. Esse tipo de afirmação pode ficar... Um liberal vai dizer, mas isso é muito ideológico, né? Mostre isso mais concretamente. Pois bem, aí não está nesse livro, deixa eu fazer a propagandazinha,
eu publiquei recentemente, junto com a Eliane Araújo e o Samuel Pérez, um paper que eu considero muito importante e muito interessante. É um paper que chama-se uma alternativa à armadilha da renda média. Porque o que acontece foi que os economistas lá da ortodoxia liberal, há alguns anos atrás, pouco menos de 10 anos atrás, de repente perceberam que tinha muito país de renda média, como o Brasil, que parava de crescer. Então, disseram, aqui tem uma armadilha da renda média, maravilha. E tentaram entender por quê. Não encontraram nenhuma resposta muito razoável, nem comum. Também o conceito deles do que era um país de renda média foi muito frouxo, pegava limites mínimos e máximos muito grandes, né? De forma que... Mas era o que se tinha. Aí nós fizemos o nosso artigo e dissemos o seguinte, não, houve uma armadilha, mas não é uma armadilha da renda média. Os países em desenvolvimento caíram numa armadilha, e essa armadilha é a armadilha da liberalização. É a armadilha em que os países em desenvolvimento, que estavam se desenvolvendo bem, através de uma estratégia desenvolvimentista, quer dizer, nos anos 80, e na virada dos anos 80 para 90, se subordinaram a Washington, se subordinaram ao consenso de Washington, neoliberal, quer dizer, e abriram suas economias, e dois, abriram suas economias na parte comercial e, em seguida, na parte financeira. Isso foi desastroso. E aí nós mostramos nessa pesquisa como, de fato, os países que pararam foram os países que mudaram essa política como nós, enquanto que os países do leste da Ásia, que abriram, já estavam abertos em boa parte porque não tinham doença holandesa, e que não fizeram toda essa abertura que nós fizemos, né, tiveram um resultado muito melhor. Então, ficou demonstrado isso. Então eu recomendo muito que se leia este livro e que se leiam, quer dizer, e que os economistas brasileiros sigam o exemplo dos nossos colegas aqui e, né, pensem o Brasil de um ponto de vista estrutural, de médio prazo, e pensem como resolver essa estagnação que já dura muito tempo e que é um mal fundamental para o Brasil. Muito obrigado. Obrigado, professor Bresser. Eu passo na sequência, então, a palavra para a professora Carmen Feijó fazer os seus comentários. Obrigada, boa noite. É uma satisfação, né, estar aqui com o professor Bresser, com o Paulo Gala, né, e com os autores para comentar o livro Macroeconomia da Estagnação Brasileira. Vou aproveitar e mostrar a capa do livro. Então, agradeço muito o convite, né? Eu vou tecer comentários, assim, acho que retomando talvez alguns pontos que já foram falados, mas eu vou procurar dar assim, a minha visão, então, de como eu li esse livro. Então, inicialmente, eu quero enfatizar, né, que é um livro importante porque ele traz um diagnóstico, né, muito bem feito, porque do fracasso das políticas econômicas, né, desde o regime do tripé macroeconômico, né? E esse diagnóstico, e fazer um bom diagnóstico é fundamental para com que você possa pensar alternativas, né? Tem um aspecto que eu particularmente gosto muito de ver, né, num tipo de discussão, né, em macroeconomia, que é você elaborar bem os dados, né? E esse livro ele é muito rico, na minha avaliação, em indicadores macroeconômicos, e ele faz interpretações assim, muito interessantes, e ele é muito assim, didático para explicar esses indicadores, né? Então, eu reputo isso como uma qualidade que deve despertar assim, um interesse adicional no livro, né? Então, é um livro importante porque ele interpreta a nossa história econômica recente e, né, pela origem dos autores, né,
eles traçam essa recuperação, né, dessa interpretação da nossa história econômica, né, nosso desempenho recente, pelas lentes, né, da macro pós-keynesiana, né, mas não só, né, também trazendo uma visão desenvolvimentista. Então, eu acho que isso é assim, essa visão nova, né, essa construção nova de uma macroeconomia, do desenvolvimento, como o professor Bresser mencionou, que a gente está tendo que, quer dizer, elaborar e extrair, né, análise a partir disso. Né? Então, e o que eu quero destacar em particular, né, que eu gostei bastante dessa lente macro pós-keynesiana, é a ideia, né, de trabalhar com convenções de política. Porque eu acho que um tom importante do livro é essa ideia de que, quer dizer, que a convenção de política, que é uma ideia bem keynesiana, ela é necessária para você coordenar expectativas, né, com vistas à sustentação do crescimento, à estabilidade. Então, isso é fundamental. E aí, justamente, o diagnóstico vai mostrar que essa convenção ela não funcionou ao longo de todo o período que é feita a análise. Ela é muito fraca, ela tem muitas falhas, né? E eu acho que isso, então, é um aprendizado, né? Uma leitura, uma interpretação importante, porque propostas alternativas elas têm que trabalhar essas inconsistências, né, em termos dos instrumentos e coordenação dos instrumentos de política macroeconômica. Ao mesmo tempo, você está avaliando, né, pelo lado estruturalista, o impacto, né, ao longo do tempo dessas inconsistências. E é isso, então, que no horizonte mais longo vai mostrar por que a economia brasileira está estagnada. Você tem uma mudança estrutural que é um retrocesso, né, em termos da nossa capacidade de gerar valor, né, e de gerar produtividade. Então, eu acho que hoje eu vejo assim, o livro, do ponto de vista do uso dele, né, como um instrumento para ensinar a macroeconomia, ele ataca o problema, né, que você tem hoje de explicar para os alunos, né, ou para uma plateia, como que a economia brasileira ela pode conviver por tanto tempo, né, com baixo crescimento e com uma crescente precarização do mercado de trabalho e com uma piora, né, óbvia das condições de vida. Eu me lembro que o desafio dos anos 80, né, era, por exemplo, você explicar uma economia que conseguia conviver com um regime de alta inflação sem se desorganizar. Foi muito interessante essa evolução que o Oreiro apresentou, né, da renda per capita, quer dizer, as várias fases. E o que isso me recorda é o seguinte, que a economia, nos anos 80, ela conseguiu conviver com a alta inflação sem, né, se desorganizar, sem gerar um caos social, porque ela criou convenções, né, de política para ter um regime de alta inflação. E aí, nessa convenção, uma peça-chave foi o processo de indexação de contratos generalizado. E é parte desse, né, desse processo, dessa herança, dessa convenção de um crescimento de regime de alta inflação que não se desfaz, né, no período da estabilização de preços. E eu acho que o livro ele vai apontar como a presença da indexação, né, de contratos, né, de títulos da dívida pública, principalmente, mas também de alguns preços e dos salários, ainda permanece e como isso vai gerando inconsistências, né, na gestão da política econômica. É claro que a convenção do regime de alta inflação era altamente insustentável, várias tentativas foram feitas para a superação desse regime, né, renderam um grande aprendizado, até que em 94 você tem o sucesso do Plano Real para você dominar esse regime, para interromper esse regime de alta inflação. E aí a manutenção, né, da estabilidade de preços, ela emerge como um valor, né, que tem que ser preservado. E
subentendido, o problema do crescimento ele viria a reboque, né? E esse tipo de visão ele coincide muito bem com o novo consenso macroeconômico, que vai respaldar as políticas do tripé macroeconômico, né? Então, as políticas do tripé elas vão espelhar recomendações, né, da literatura mais convencional. Mas aí o livro também mostra isso, mas ele vai aprofundar, né, a questão das especificidades da economia brasileira que fazem com que essas recomendações de manual não funcionem muito bem, né? Então, eu acho que é isso que tem que ser chamado a atenção, acho que a visão crítica, né, que o professor Bresser mencionou, ela estaria presente, quer dizer, nesse contraponto, né? Por que as coisas não funcionam como deveriam, né, pelo que se ensina nos manuais de macroeconomia. Então, o livro ele explora, eu acho que de forma bem competente, essas especificidades, em particular a existência da indexação de títulos públicos, né, para explicar, em grande parte, por que as taxas de juros elas são tão elevadas no Brasil. E também esse é um mote, né, que está presente em toda a discussão, praticamente nos 4 capítulos, né? Então, as consequências da indexação, né, dos títulos públicos, né, e de outros preços, né, e também de salários, é uma herança que vem desse período de alta inflação, quando a indexação de contratos era generalizada, né? E ela não é, né, e o livro deixa, eu acho que a pergunta, né, por que isso não foi desfeito? Né? E eu acho que isso é muito interessante. Então, é uma grande questão trabalhada então, no texto, né, está ligada sempre a esse processo de indexação que ele ainda persiste, né? E é isso que está na raiz para você explicar as inconsistências das políticas econômicas dos governos no período que o livro abrange, que é do tripé em diante, né? Tanto no governo de centro-direita, como no governo de centro-esquerda, como no governo de extrema-direita. Quer dizer, são 3 visões, né, de política econômica que tiveram a oportunidade de implementar estratégias de desenvolvimento e os 3, né, eles vão levar à estagnação que nós estamos vivendo hoje, né? E todos eles, essa questão da indexação, que é uma herança, eu acho que de uma convenção, né, de política econômica anterior, ela não é eliminada. Eu acho que isso é uma jabuticaba da nossa realidade. Então, eu vejo, né, que é por isso, por exemplo, que os 5 preços macroeconômicos, né, que são tão bem descritos na literatura, né, estruturalista, eles não podem encontrar equilíbrio, né? E eu achei interessante a colocação do Luiz Fernando, quando ele vai, então, lembrar que a gente tem uma estagnação que ela pode ser chamada de estrutural, né? E ela é estrutural tanto por razões conjunturais, né, que vem desse acúmulo dessas políticas inconsistentes, como ela tem origem na própria heterogeneidade da nossa estrutura produtiva, que nunca foi superada, né? Bom, posso falar rapidamente só dos capítulos? O livro são 4 capítulos, né? O capítulo primeiro, então, é onde é apresentada essa ideia das convenções que vai analisar, então, as inconsistências do regime de política macro no Brasil, né? Ele mostra, por exemplo, no capítulo 1, que vai começar, então, do tripé, como essa política do tripé ela foi sendo flexibilizada, né, para criar espaço para o investimento público, né, mas a falta de coordenação entre as várias políticas, monetária, fiscal, salarial, cambial, acaba promovendo uma combinação perversa
aonde você vai estreitando o espaço de política fiscal. Quando a política fiscal ela é expansionista, ela se dá num contexto de inflação de custos, e você usa, né, um regime de controle de preços que é baseado, quer dizer, que seria apropriado para uma inflação de demanda, né? Então, outra inconsistência, você não tem outros instrumentos, como o Zé Luiz falou, você não flexibiliza esse regime de metas, é extremamente conservador, né? E a crise de 2008 é interessante como os autores trabalham, porque eles vão mostrar, então, que houve a oportunidade de você mudar a narrativa do governo em relação à política econômica. Então, é a tentativa de você substituir o tripé, né, macroeconômico pelo novo desenvolvimentismo. Mas aí, novamente, você não tem uma coordenação de políticas, né, que permitam você manter uma taxa de câmbio competitiva, né, e, ao mesmo tempo, a sustentabilidade da taxa de inflação, né? Então, essa tentativa, né, desenvolvimentista, os autores denominam de desenvolvimentismo inconsistente, né? E a desaceleração em 2014, então, leva a economia à recessão, né, uma queda acentuada de investimento, aí você perde espaço, né, fiscal, e a reação a isso é você endurecer as regras fiscais, né, culminando, então, com a emenda constitucional de controle dos gastos públicos por 20 anos, né, o que é uma aberração, e aí a economia claramente vai viver sem fôlego para a retomada do crescimento. Quer dizer, então o capítulo evolui, né, para mostrar como que você vai numa sucedânea de inconsistências, né, e, em termos de coordenação das políticas, e com isso você acaba chegando no estágio de recessão, né, que a gente se encontra, né, que leva à estagnação, olhando uma perspectiva de longo prazo. O capítulo 2 é o capítulo que eu acho assim, também especialmente interessante, porque é onde os autores vão tentar explicar mais a fundo essa nossa jabuticaba, que é a taxa de juros tão persistentemente elevadas, né? E a razão vai estar, em última instância, na presença desses títulos públicos indexados à taxa Selic, né? Então, considerando que os títulos de dívida pública são quase moeda, você acaba o trade-off, né, que você ensina entre risco e retorno, que está presente em qualquer livro-texto, ele simplesmente desaparece. Quer dizer, você garante uma alta rentabilidade com risco praticamente que zero, né? E aí, por isso, um dos mecanismos de transmissão da política monetária, que é o efeito riqueza, ele não existe no Brasil, né? E aí é nessa parte, então, que o livro faz referência à frase que o Ascoreiro mencionou, que a indexação de preços e salários, né, fazem do conflito distributivo uma pressão autônoma sobre a inflação. Eu achei muito bem colocada essa questão, né? E aí o capítulo, ele, inclusive, vai discorrer, né, sobre as deficiências do mecanismo de transmissão da política monetária, traz uma discussão com Lara Rezende, os autores se posicionam em relação ao Lara Rezende, né, eles têm uma posição diferente, né, e eles concluem o capítulo, eu queria só então, ser textual aqui no que eles dizem, que o problema dos juros no Brasil, enfim, não é de falta de diagnóstico, nem muito menos devido ao suposto conservadorismo intelectual. Os juros no Brasil permanecem altos porque simplesmente nenhum governo, após a reintrodução das eleições diretas, procurou eliminar as distorções que conduzem a esse resultado. Então, acho que termina bem, né, essa mensagem de que, na realidade, você ainda tem resquícios de um velho, como eu leio, né, de uma velha convenção de política econômica e que isso vai persistir. O capítulo 3 vai tratar de outra jabuticaba, que é o nosso elevadíssimo spread bancário, né,
e aí, novamente, a presença das LFTs vão estar apontadas, né, vão ser explicadas como elas podem, né, ajudar a entender por que o nosso spread é tão alto. E o capítulo 4, então, que é o que termina o livro, é o mais pessimista, é um capítulo que tem um tom assim, bastante pessimista, né, porque quando ele vai descrever sobre a nossa grande recessão. E aí os autores são bastante críticos, né, dessa austeridade, dessa política de austeridade, né? Eles fazem referência também numa passagem que eu achei muito boa ao liquidacionismo, né, de Hoover e Mello, né, fazem comparação com a visão do Tesouro, né, contra a qual Keynes se debateu tanto tempo, né? Então, e aí me faz pensar nessa passagem que, na realidade, quer dizer, a recessão, né, foi uma recessão encomendada, né? Foi uma recessão que era para purgar a economia brasileira, né? Quer dizer, numa visão de que era um problema moral, de excesso de gastos, né? Quer dizer, então, claramente, o que também vai explicar essa nossa grande estagnação quer dizer, que há muitos interesses políticos, né? De rentistas, né? E mesmo de industriais, quer dizer, que acabam sustentando, né, por tanto tempo uma economia estagnada. Eu concordo com essa análise de que são fatores estruturais, né, que vão explicar essa nossa estagnação, e que, desde a estabilização, e ademais, quer dizer, você está adotando políticas, né, que são anacrônicas, né, como o livro mostra, elas estão desconectadas do debate internacional, né, e elas são perigosas, né, no sentido de que você só está levando ao acirramento de conflitos sociais pela longa recessão. Então, também eu leio, né, como, então, uma saída para você superar essa estagnação. Obviamente, você criar uma nova convenção de política econômica, né, com políticas de orientação novo-desenvolvimentistas, mas bem coordenadas, não só as políticas macro entre si, mas eu acrescentaria também políticas industriais e desenvolvimento tecnológico, tá certo? Quer dizer, então, quer dizer, você teria que trabalhar, né, esses instrumentos para você abrir espaço, então, para realmente promover uma mudança na estrutura produtiva, mas sem inconsistências nessa política, das políticas macroeconômicas, né, que a gente, quer dizer, como o livro mostra, tem tanta consequência, quer dizer, que explicam hoje a nossa estagnação. Então, eu recomendo o livro, foi uma satisfação, me inspirou em várias coisas, em vários trabalhos, e eu concordo, né, com que é assim, nossa obrigação, né, tentar desenvolver essa nova macroeconomia do desenvolvimento, e eu vejo nesse livro uma contribuição nessa direção. Então, parabéns. Já adianto que está com literatura dos meus cursos de macro. Então, obrigada, gente. Obrigado, Carmen. Aqui o professor Otávio Torinho, meu colega da Faculdade de Ciência Econômica da UERJ, parabenizando pelo livro, lançamento do livro. Eduardo Costa Pinto, também, obrigado, vice-diretor do Instituto de Economia da UFRJ, também parabenizando. José Horácio Almendra, também aqui, parabenizando a gente pelo lançamento do livro. O Norberto Martins, colega parceiro, né, do Instituto de Economia, de várias iniciativas. Obrigado, Norberto. Eu passo na sequência, então, ao nosso amigo Paulo Gala, para tecer os comentários. Obrigado, Paulo. Bom, antes de mais nada, dizer que é um prazer enorme estar aqui com os senhores amigos e professores, né, o Luiz Fernando, Oreiro, Carmen, o professor Bresser.
Já vou dizer logo que eu me sinto meio como o marido da Elizabeth Taylor no 5º casamento na noite de núpcias, né? Não tenho muito mais para acrescentar aqui em termos de ideias e contribuições, vamos dizer assim, relevantes, né? Mas eu vou pontuar aqui uma coisa ou outra que eu acho que pode ser interessante, né? Primeiro dizer que o livro ele é fantástico no sentido de que ele preenche uma lacuna da literatura novo desenvolvimentista e da macroestruturalista, né? Como o Bresser bem nos lembrou, ele escreveu o livro que foi um livro praticamente constrangedor, né, professor, lá em 2007, mas que era um livro absolutamente certeiro e premonitório, né? A macroeconomia da estagnação, que foi escrita em 2007, ela se revelou de uma maneira assim assustadoramente precisa e correta, né? Demorou um pouco, porque quando o Bresser publicou o livro, a gente estava vamos dizer assim, na construção daquele boom, né? Mas o bust veio para ficar, né? Então acho que faltava realmente essa peça do quebra-cabeças, né? Que é a peça de fazer a leitura do que aconteceu no período que vai de 2007 até hoje, né? E o livro é super atual. Então era uma resposta que a gente precisava dar, vou colocar dessa maneira, assim, ou seja, era uma análise que precisava ser feita nesses termos, né, de uma leitura keynesiana, mais keynesiana estruturalista e, né, de viés novo desenvolvimentista e de macroestruturalista, e não de um viés, vamos dizer assim, keynesiano desenvolvimentista tradicional, né, que, aliás, é como se faz a crítica às políticas da era Lula e Dilma, né? Obviamente que a ortodoxia liberal vai falar, não, ali foi política desenvolvimentista e keynesiana que deu errado, como sempre dá errado, então a gente tem que fazer essas políticas aqui ortodoxas e liberais que em algum planeta devem ter dado certo, não sei bem qual é, mas o argumento é mais ou menos esse. Então faltava uma leitura, vamos dizer assim, sistemática, uma interpretação sistemática. É claro que isso estava feito já em vários papers que o Bresser escreveu, vocês mesmos escreveram, a professora Carmen escreveu, mas o formato de livro é muito bom, né? Porque agora a gente tem um livro que realmente é uma peça fundamental desse quebra-cabeças, e até uma sugestão que eu daria para alguém que se anime, fazer um mapeamento dessa literatura novo desenvolvimentista e de macroestruturalista que existe hoje, porque a gente já tem um corpo de pensamento bastante grande, como disse o Bresser, né? Um trabalho que já tem pelo menos 2 décadas, né? Se alguém se animar a fazer um paperzinho breve que seja, de 5, 10 páginas, mapeando a literatura e referenciando tudo, né? Recentemente eu vi um muito legal que o César Hidalgo fez da literatura de complexidade econômica. É um paperzinho super breve, mas ele mapeia tudo que foi escrito e publicado nos últimos 20 anos, né? E eu acho que seria interessante ter um mapa desse, até para a gente, né? Porque eu mesmo já meio que perdi track de tudo que foi feito, porque é uma literatura que está crescendo com muita força, né? Tem muita gente trabalhando, não só no Brasil também, fora do Brasil, com o grupo que o Oreiro também estruturou. Então acho que até deixaria aqui uma sugestão de um paper que faça um mapeamento dessa literatura novo desenvolvimentista, porque eu acho que ela está bastante robusta, e acho que esse livro é um livro chave, né? Ele é uma peça muito importante, que se encaixa inclusive no que vocês têm escrito do ponto de vista mais teórico. Esse é um livro bem aplicado. Claro que tudo que a gente faz é aplicado, mas esse especificamente é aplicado para fazer a leitura da era Lula e da era Dilma. Então, eu realmente acho que faltava isso, e eu acho que foi um baita feito, assim, muito, muito importante. Eu queria reforçar também a questão das inconsistências, que eu acho que vocês trabalham muito bem, a professora Carmen já ressaltou isso, mas a questão da inconsistência da política salarial e da sobrevalorização cambial, que eu diria que talvez seja a inconsistência macroeconômica mais problemática, né, de toda a era Lula e Dilma, né? Porque quando você coloca um salário mínimo que cresce muito acima da produtividade e que gera uma inflação de serviços da ordem de 8% ao ano, isso meio que liquidou o jogo. Assim, não dá para você fazer mais nada do ponto de vista estrutural, de transformação de estrutura produtiva, de expansão de indústria, de sofisticação tecnológica, se você tem um câmbio nominal que vem a 1,50 e uma inflação de serviços que corre a 8%. Quer dizer, isso mostra que o setor, chamado setor de tradables, foi realmente aniquilado, exceto a parte de commodities e de doença holandesa, né? Então, né, nunca vai fechar uma conta de uma economia que tem um setor de non-tradable booming, né, crescendo
com força, com alta de preços muito acima da meta de inflação, com um câmbio nominal que se aprecia, o que coloca, portanto, uma sobrevalorização real enorme, né? Então, essa história já é a história básica que a gente trata em toda a nossa discussão que a gente faz do papel da taxa de câmbio no desenvolvimento econômico, né? Então, vocês mostram isso de maneira bastante clara, assim, não tem como, né? Não tem como não enxergar isso, né? E essa análise de dados que vocês fazem também é muito, muito interessante, né? Então, e ressaltar que não é só a questão do câmbio nominal que se aprecia, é a questão da política salarial que coloca uma pressão muito violenta nos non-tradables, nos preços de serviços, né? Basta dizer que agora a gente está operando com inflação de serviços abaixo de 2% ao ano. Claro que agora também não precisava exagerar, né? Porque a gente saiu de uma inflação de serviços de 8% para uma inflação de serviços de 1,5%, né? Então, né, o Brasil vivendo nesses extremos, mas acho que o diagnóstico, né, a crítica e a leitura que vocês fazem é muito precisa, e eu acho que isso ajuda a separar o joio do trigo, né? Porque eu acho que no final do dia o mais importante é a gente mostrar que existe um outro caminho desenvolvimentista, que é novo desenvolvimentista, né, que tem um arcabouço de macroestruturalista, que olha a indústria, que olha o desenvolvimento tecnológico, que olha as políticas tecnológicas, mas que não é um desenvolvimentismo como o que foi praticado. Claro, a gente, obviamente que há concordâncias e discordâncias, né, em relação a muita coisa que foi feita, mas essa inconsistência macro aí eu acho que está super bem destacada e a leitura está muito bem feita, né? Então acho que isso é chave, né? E quando a gente pega este livro e coloca esta peça no grande quebra-cabeças, né, da literatura que está montada, a gente tem, eu diria que um corpo teórico, né, de literatura que é mais do que suficiente para explicar o que aconteceu com o Brasil nos últimos 20 anos e que é farto do ponto de vista de proposições e propostas para os próximos anos, né? A gente tem realmente uma literatura completa, por assim dizer, que, aliás, até avança para o caso brasileiro. Aqui, como diz o Bresser, esse é o consenso de São Paulo, né, que começou a ser escrito lá atrás, e sempre com a preocupação de estudar Brasil, obviamente, que é o nosso tema-chave, mas que se aplica para vários outros países também, né? Haja vista quantos pesquisadores têm trabalhado nisso. Aliás, uma coisa curiosa, Bresser, o meu paper mais citado na vida até hoje é a tese de doutorado, e eu fico impressionado de ver como em praticamente todos os países do mundo tem algum economista que usou essa ideia para estudar lá a macroeconomia do país. Então tem lá no problema da sobrevalorização cambial no Quênia, o problema da sobrevalorização cambial no Nepal. Eu não estou falando de grandes países, não, estou falando de pequenos países africanos. Assim, é um negócio que, claro, depois o Roderick escreveu aquele outro paper dele, aí a literatura realmente explodiu, né? Mas só para registrar que todo esse corpo teórico que está sendo desenvolvido e escrito, ele se aplica para todos os países emergentes, né? Não é só para o Brasil. Então, só fazer esse registro, vou ser bem breve, depois eu vi que tem várias perguntas aqui que as pessoas querem fazer, e, enfim, vocês falaram bastante já, não vou me alongar mais, mas só registrar que eu acho que essa é uma peça que faltava do quebra-cabeça, né? Agora acho que já dá para enquadrar, você pega, põe no isopor, passa cola, tal, enquadra, pendura na parede, tá completo já o quebra-cabeça, já acho que tá fantástico. Então, só registrar aqui a minha satisfação de fazer parte também desse quebra-cabeças. Obrigado e parabéns, gente. Obrigado, Paulo, pelas generosas palavras. Então, vamos agora começar, né, a ler as perguntas que foram feitas. Tem uma primeira pergunta que... Como vocês interpretam o apoio massivo do empresariado brasileiro ao projeto liberal de Bolsonaro Guedes? Bresser, você quer responder isso, Bresser? Como é que explica o apoio massivo do empresariado brasileiro ao projeto liberal do Bolsonaro Guedes? Tem esse apoio massivo? Vê alguma dissidência? Como é que está essa coisa? Está desligado, Bresser. Então, veja, realmente o empresariado brasileiro, desde 2013, mais ou menos, quer dizer,
deu uma guinada para a direita e para o neoliberalismo, e adotou integralmente as ideias neoliberais. Né? No momento em que o neoliberalismo está em plena crise, acabou, rigorosamente acabou. É só ver o que estão fazendo o Biden, o que estão fazendo os países europeus. Né? O conservadorismo, é claro que não acabou, mas o neoliberalismo, a ideia de não intervenção do Estado na economia, Estado mínimo, liberalização de tudo, é uma bobagem muito grande, né, que foi derrotada. Durou 40 anos, não foi brincadeira, foi muita, né, durou 40 anos. E aqui no Brasil, né, nós adotamos o neoliberalismo em 1990, né, com o Plano Collor. Quer dizer, não com o Plano Collor, com o Collor. Quer dizer, e a abertura comercial, logo em seguida a abertura financeira. E daí não saímos. O Lula tentou mudar um pouco, especialmente a Dilma. A Dilma foi desastrada na sua política econômica. E esse desastre da política econômica contribuiu para que esses pobres empresários brasileiros, lamentáveis, né, empresários brasileiros, né, tenham dado essa guinada para a direita neoliberal. Agora, isso chegou ao cúmulo, né, de muitos deles terem votado no Bolsonaro, né, o que é uma coisa inaceitável, uma coisa, quer dizer, não há nada que justifique alguém ter votado no Bolsonaro. Né? Todos nós sabíamos que era um homem, né, absolutamente um neofascista, um homem sem nenhuma condição para governar um país civilizado. Agora, o que acontece é que isso mudou já. Em relação ao Bolsonaro, isso já mudou. Muito claramente. Quer dizer, ainda houve um pequeno jantar que deram para empresários, então, uma coisa ridícula. Hoje, os empresários brasileiros já romperam com o Bolsonaro, não tenho dúvida. Não romperam com o neoliberalismo ainda. Estão ainda confusos a respeito disso. Mas com o Bolsonaro romperam. Enfim, a tragédia, né, do desenvolvimento brasileiro é que você precisa uma coalizão de classes desenvolvimentista. E numa coalizão dessas, os empresários são importantes. Agora, os empresários industriais, especialmente. Agora, essa desindustrialização que ocorreu no Brasil foi brutal. Né? O Zé Luiz mostrou alguns dados sobre isso. Quer dizer, e essa desindustrialização enfraqueceu uma classe que já vinha sendo enfraquecida por outros motivos. De forma que eu estou escrevendo agora, terminando de escrever um livro, que chama-se, o livro é em inglês, mas eu vou falar o nome em português, estou escrevendo em inglês, que chama-se Gerencialismo Democrático depois do capitalismo financeiro rentista. E eu vou dizer, então, que o mundo está caminhando, os países ricos estão caminhando para um tipo de sociedade em que a burguesia definitivamente perdeu importância. O motivo principal disso é que ela perdeu completamente o controle sobre o processo de acumulação de capital e de inovação, que são os dois motivos que legitimam a burguesia na liderança do processo, né, econômico e político de um país capitalista. Essas atividades hoje são exercidas não exclusivamente, mas principalmente, muito fortemente principalmente, por gerentes tecnoburocratas nas grandes empresas. De forma que, então, se essa mudança nessa direção vai acontecer lá no Norte, eu estou falando do Norte, dos países ricos, se essa mudança está começando a acontecer, se eu for correto em afirmar isso, quer dizer, você, para ter coalizões de classe desenvolvimentistas, você não precisa mais tanto de empresário. Você precisa que haja, dentro da tecnoburocracia privada e pública, setores que sejam desenvolvimentistas, o que é perfeitamente viável. Né? Uma coisa que é pouco considerada é que a virada neoliberal que aconteceu no mundo em 1980, com Thatcher e Reagan, essa virada neoliberal
nós sabemos que foi um ataque contra os trabalhadores, sem dúvida. Mas foi também, isso não se sabe, um ataque contra os gerentes, muito claramente. Só pensar um pouco, saber. Gerentes que eram dominantes nos 40 anos anteriores, né? E que, então, tinham, naquela época, e que eram pessoas que planejam, que administram, que acreditam no mercado, mas em termos, não de maneira ridícula, como fazem os neoliberais. Ok. Obrigado, Bresser. Vamos, então... Vou dar um oi aqui, tem uma participante especial aqui na live. Oba. Minha filha. Opa. Só deu um oi aqui e saiu correndo. Tá ótimo. Qual é a próxima pergunta aí, Oreiro? Qual é a... Bom, aí tem uma sequência de 3 perguntas. A primeira, se é possível afirmar que o ciclo expansivo do governo Lula até 2008 foi, ironicamente, retroalimentado em alguma medida pelo mesmo caráter procíclico induzido pela lei de responsabilidade fiscal. Essa é uma pergunta complexa, hein? Não dá para entender. Tem uma segunda pergunta, é da mesma pessoa, né? Se a discussão sobre um projeto de retomada do desenvolvimento econômico com mudança estrutural passa necessariamente pelo desmonte ou redesenho radical do tripé. Bom, essa eu posso responder. A primeira é muito complexa para a gente fazer isso hoje. Então, vamos para a segunda. Responde essa segunda, então, Oreiro. Então, assim, eu acho que o tripé já foi para as calendas há muito tempo. Quer dizer, hoje, a ideia, quer dizer, o que era o tripé macroeconômico? Você tinha um regime de metas de inflação, né, um câmbio flutuante, né, e uma política de geração de superávit primário. Né? Quer dizer, quando se introduziu o teto de gastos, em 2016, o tripé mudou. Tá? Quer dizer, a política macro hoje, né, a parte fiscal dela está completamente alterada, e para pior. Quer dizer, a política de superávit primário ela era procíclica. Né? Por quê? Você definia na lei orçamentária anual, você definia uma meta de superávit primário para a União, digamos, 100 bilhões de reais. Né? E aí, se a economia crescesse bastante naquele ano, né, o governo ia arrecadar muito imposto, né, ia crescer muita receita tributária, e aí você rapidamente alcançava aquela meta de superávit primário, e aí o que você fazia era usar, né, aquela arrecadação extra proporcionada pelo crescimento para aumentar a despesa. Né? Você fez, durante o governo Lula, ele pegou uma parte para aumentar investimento, isso é verdade, houve aumento de investimento público, mas você também teve aumento, né, dos gastos de consumo de custeio, né, da máquina pública. Né? Então, a política era procíclica. E aí, quando você entrou na recessão, que foi a partir de 2014, já no segundo mandato da presidente Dilma, você teve que fazer uma política procíclica, mas no sentido... Quer dizer, agora, ao contrário, a economia estava entrando em recessão, então o Joaquim Levy cortou o investimento público em 35%, em termos reais. Né? Então, isso certamente amplificou, né, a crise, a grande recessão de 2014, 2016, que foi produzida por um problema de profit squeeze. Quer dizer, o Luiz Fernando falou sobre isso na explanação dele, mas eu acho que é importante chamar atenção disso. Quer dizer, o Brasil, desde 2010, né, quando você olha para a taxa de retorno sobre o capital próprio das empresas não financeiras, né, ele vem caindo. Tá? Ele era algo como 12% em 2010, chegou a 4,5% em 2014, ou seja, inclusive abaixo da taxa de inflação de 2014, que foi 6%. Mas isso tem a ver com a inflação de serviços a 8, né, Oreiro? Inflação de serviços a 8. Isso teve a ver, claro, com a inflação de serviços a 8. Mas o fato é que a taxa de retorno sobre o capital próprio despencou, né, das empresas não financeiras. Né? Então, isso também explica um pouco o apoio, não ao Bolsonaro propriamente dito, mas ao neoliberalismo, quer dizer, ao que seria o projeto Ponte para o Futuro, né, que
catapultou o Temer, né, para a presidência da República. Quer dizer, o MDB em si mesmo não é liberal, nem antiliberal, nem muito pelo contrário. Quer dizer, o MDB é o partido que quer estar no governo, é ponto. Tá? Agora, para você fazer o impeachment da presidente Dilma Rousseff, você tinha que ter uma narrativa, né? A narrativa foi, não, é o modelo desenvolvimentismo da Dilma e não sei o quê, quer dizer, as pedaladas fiscais. Eu até hoje não entendo como é que uma pedalada contábil pode produzir uma recessão daquele tamanho. Quer dizer, assim, é uma coisa absolutamente... É como se fosse você querer parar um trem de alta velocidade com um revólver 38, né? Quer dizer, não faz nenhum sentido. Né? Bom, mas o tripé macro já foi. Quer dizer, o que a gente tem hoje é o teto de gastos. E parece que é a única coisa que nós temos hoje. Quer dizer, o pessoal fica, é o mantra, é o teto, tem que manter o teto. Me disseram, eu não vi, mas me disseram que no seminário organizado pela FGV do Rio de Janeiro, né, que estava o Zé Júlio Sena, estava o Márcio Garcia, estava o Carlos Viana, quer dizer, foi uma profissão de fé o teto de gastos, né? Que nós precisamos manter o teto de gastos de qualquer jeito, o teto de gastos é isso, é aquilo. O Carlos Viana foi até, sabe, geralmente o crente mais jovem, né, ele tem que mostrar mais devoção ao dogma. Ele diz, não, nós temos que fazer mais ainda do que o teto de gasto. Então, realmente, virou a discussão macro no Brasil, virou o teto de gastos. Acabou. Quer dizer, a discussão... Eu estou com saudade do tempo que a gente discutia o tripé macroeconômico, porque a gente podia discutir a formatação do regime de metas de inflação, como é que ia ser a política cambial, vamos acumular reserva, não vamos acumular reserva. Quer dizer, era muito mais rico do que é hoje. A política macro no Brasil virou o teto de gastos. Ou seja, se preservar o teto de gastos, a economia cresce. Se violar o teto de gastos, a gente entra num abismo fiscal, num buraco negro, que a gente não sabe o que vai acontecer. Virou isso. Mas sabe o que me lembra? Eu ontem, inclusive, estava conversando com um colega meu do Estudo de Física, né? É sempre bom discutir com gente de outras áreas, né? Mas, assim, virou o teto de gastos é hoje no Brasil o que o padrão ouro foi nos anos 20 do século passado. É o mesmo tipo de crença irracional. Né? Eu até estava comentando hoje na caminhada com a minha mulher de tarde, que eu li recentemente a biografia do Roosevelt. Né? No período de transição do governo Hoover para o Roosevelt, o Hoover queria que o Roosevelt assinasse uma carta de compromisso com o padrão ouro para acalmar o mercado. É lógico que o Roosevelt mandou o Hoover pastar, quer dizer, não nesses termos, que obviamente é uma pessoa muito educada, tá? Mas ele não assinou porcaria nenhuma, e a primeira coisa que ele fez, ou uma das primeiras coisas que ele fez quando assumiu a presidência de fato dos Estados Unidos, foi acabar com o padrão ouro. Tá? Coisa que a Inglaterra já tinha feito antes, em 1931. Tá? E a gente está aqui, ou seja, hoje é como se o Brasil fosse o único país do mundo que está com o padrão ouro. Quer dizer, o teto de gastos é o padrão ouro moderno. Só existe no Brasil. Quer dizer, sim, existem limites para o gasto público em outros países, mas você não coloca na Constituição, não é congelamento, tem regra de saída, ou seja, de escape quando acontece uma recessão, enfim, é muito mais sofisticado. Agora, a nossa discussão macroeconômica virou o teto de gastos. Não, o teto é sacrossanto, não pode mexer no teto. Se mexer no teto, desabou. Ué, eu, assim, sinceramente, entre o teto de gastos e a regra de resultado primário, eu prefiro a regra de resultado primário. Ela faz muito mais sentido do ponto de vista de estabilização da dívida pública. Porque se olha para despesa e receita, né? Não é só para despesa. Quer dizer, você controla a despesa e a receita que se dane. Quer dizer, isso não faz nenhum sentido do ponto de vista fiscal. Isso não estou nem dizendo macroeconômico. Tá? Então, assim, é de uma pobreza. Quer dizer, assim, a gente está na miséria do debate ortodoxo. Eu lembro que há alguns anos atrás o Matos Lisboa escreveu um artigo na revista aí da FRJ chamada Miséria da Crítica Heterodoxa. Muito bem, nós temos agora a miséria da narrativa ortodoxa, que virou o teto de gastos, que não existe em lugar nenhum do mundo, só no Brasil. E se for tirado, acabou. A gente vai entrar no buraco negro. Mas por que a gente vai entrar no buraco negro? Não, porque a gente vai entrar no buraco negro. Mas por quê? Você já... Não. A gente vai entrar. Então, virou dogma de fé. Realmente, temos que
voltar a discutir macroeconomia, porque nós não estamos discutindo macro. A gente está discutindo fé. Não é ciência isso. Com todas as limitações, né, que o Pércio Arida faz, né, e o Paulo Gala é especialista em metodologia, em retórica, etc., mas com todas as limitações que tem a nossa lúgubre ciência, né, tem algumas coisas que a gente sabe. Né? E entre as coisas que a gente sabe é que esse negócio de teto de gasto, né, é uma besteira que não tem mais tamanho. Quer dizer, isso está matando literalmente este país. Quer dizer, a economia brasileira, ela não se recuperou da crise de 2014 2016, quer dizer, a média de crescimento entre 1980 e 2014 foi 2,8% ao ano. Para a gente manter a média de crescimento no pós-crise, a economia brasileira teria que crescer em 2017, 2018, 2019, sabe, uns 3%, 4% ao ano, para retornar à média. Mas não, ela cresceu 1,3%. Ou seja, a média, que já era baixa, caiu mais ainda. Aí nós tivemos a crise do Covid. Tivemos uma queda de 4,5%, ou 4,1% do PIB. Fizemos uma enorme expansão fiscal, que foi a economia. Senão, a gente teria caído 8%, 9%. Agora vamos fazer a maior contração fiscal da história. Não tem um programa hoje do governo, além do auxílio emergencial, começou a ser pago, mas não tem um programa para auxiliar as empresas durante o período de pandemia, não tem nenhum programa de manutenção, ou seja, o chamado BEM, né, o Programa de Manutenção Emergencial de Renda e Emprego, não está funcionando, o PRONAMP não está funcionando, o Guedes, que é o ministro da Economia, nem sabe se um dia vai... Eles, não, vamos voltar. Sim, mas tem o teto de gasto. O problema é que, como você não renovou o estado de calamidade pública, você tem que voltar esse diabo desse teto de gasto. E com teto de gasto não dá para você enfrentar a pandemia. Aí agora tem a PEC fura-teto. Aí agora os políticos sabem que não querem. Entendeu? Então, assim, eu nunca vi, desculpe o desabafo, mas eu nunca vi uma crise tão grande como está passando agora esse país. Meu pai migrou da Espanha em 1954, né? A Espanha estava arrasada pela Guerra Civil e depois pelo bloqueio econômico feito pelo Ocidente, que é o governo geral Franco, né? Achando que este país aqui seria o país do futuro. Né? E o que eu vejo? Eu olho para os meus alunos, assim, me dá um desânimo. Né? Eu vejo que país eles vão, esses meninos que agora terminar a graduação, mestrado, doutorado, que emprego eles vão ter? Vai ser trabalhar de Uber, vai abrir uma carrocinha gourmet, um food truck, etc. Enfim, é lamentável o que está acontecendo com esse país. Entendeu? Eu espero que a gente se livre o mais rápido possível desse governo e que o próximo seja um governo pelo menos racional. Né? Se for um governo racional, a gente já vai ter avançado bastante. Então, obrigado, desculpe o desabafo. Ok, Orero. Só complementando, assim, o Paulo Guedes criou essa figura, ele criou essa figura do fura-teto, né? Ele se referiu ao Rogério Marinho. Pica-pau. Rogério Marinho, fura-teto. Só que agora ele tá se vendo na situação que ele não consegue manter o teto de gasto. Né? A pandemia está continuando, você tem auxílio emergencial, o governo fechou um acordo com o Centrão, tem que pagar, né, as emendas do Centrão, e tem outras aí, como o Moreno falou, está tudo parado. Né? A gente não tem outra estratégia para o Brasil que não seja uma tentativa de manter o teto de gasto. Não tem mais nada no lugar. A gente está no meio de uma crise. Né? Aquilo que eu chamo de seguinte, a política do governo é como se nada tivesse acontecido, voltar ao velho normal. O velho normal, que é aquela política de sempre que ele estava implementando e não estava dando certo. Imagina uma economia como a nossa, que ainda está em crise, né? É a única economia das grandes economias que está tendo a pior recuperação econômica em 2021 e vai ter a pior recuperação econômica em 2021. Tá? O Brasil está falling behind, né? Como pegando aí o texto do Bressa, né? O título do texto do Bressa, com a Eliana. Está indo para trás, cada vez mais para trás. Realmente é uma desgraceira, porque a gente ainda tem aí mais de 1 ano e meio de governo,
de desgoverno, né? Total, né? Não, eu acho que se não tivesse governo, funcionava melhor. Nesse caso, eu prefiro concordar com os anarquistas, ou com os anarcapitalistas. Se não tivesse governo, funcionava melhor do que com esse governo. Bem, pessoal, ainda tem mais uma perguntinha ou outra, mas eu acho que já estamos 19h40, né? Já deu, né? Já deu, né? Eu acho que foi um debate bastante proveitoso. Gostaria, em meu nome, do José Luiz Oleiro, agradecer aqui a presença do Bresser, da Carmen, do Paulo Gala, pelos seus comentários interessantes e generosos, né, ao nosso livro, e convido, né, a plateia que nos assistiu se gostou aqui da discussão, né, adquirir o livro aí, e que ele possa fazer uma contribuição, um debate, né, nacional nesse momento tão realmente complicado. Eu já vou usar o livro no meu curso de Economia Brasileira Contemporânea na graduação no semestre que vem. Quer dizer, que vai começar em julho, né? Mas vou incorporar no meu curso de Economia Brasileira. Eu acho que é importante. Ok, estou vendo minha amiga Luci, foi minha colega de doutorado aqui, parabenizando. Obrigado, Luci. Bem, então ficamos por aqui e uma boa noite a todos. Abraço para todos. Obrigado. Obrigado, gente. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, Bresser. Boa noite, Carmen. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado a todos aí. Tá. Tchau, tchau.